Então, a gente já vai lembrando que nós só teremos aulas, as atividades serão no período da tarde, então, é bem interessante que a gente, sei que vai ser uma manhã um pouco cansativa, né, no dia que a gente tiver 5 aulas, mas será interessante a gente assistir às aulas, né, quando não for seu agrupamento, quando você estiver em casa, porque as atividades serão no período da tarde, e geralmente a atividade, né, tem a ver com o que a gente falou na aula. Então, gente, dando continuidade, né, o Império Bizantino, né, Bizâncio, era uma colônia grega. Nós vimos que o Império Romano ele se expandiu para o Ocidente, para o Oriente, e Bizâncio ele foi transformado em território romano, né, nessas guerras de expansão, né, nesse expansionismo romano. E aí Constantino, que era o imperador do Império Romano, transformou Bizâncio em Constantinopla, como eu falei. Então, Constantinopla foi a capital do Império Bizantino. E tem início, a fundação do Império Bizantino tem início a partir daí, né? A fundação de Constantinopla por Constantino, que deu seu nome, deu o nome de Constantinopla em sua homenagem, certo? E aí eu coloquei alguns pontos, né, interessantes para a gente, ver se eu consigo colocar em tela cheia, que fica melhor para vocês, principalmente quem está no celular. E aí eu coloquei para a gente relembrar, né, o que a gente estudou, parte do que a gente estudou até aqui. Nós estamos inaugurando novos tempos, né, se Deus quiser, tempos vindouros, e com muitas mudanças, mas vai dar certo, né? E aí eu fiz tipo uma retrospectiva, que seria bem interessante a gente sempre lembrar disso, né? Que a história, a nossa história é dividida em 2 períodos, pré-história e história, chamada de pré-história. Nós até debatemos essa questão do nome pré-história, né? Porque como a gente entende esse prefixo pré, que é antes, né? E aí fala-se que é como se os indivíduos que viveram durante esse período não tivessem história, né? Que é uma inverdade. Então, pré-história é antes da invenção da escrita, e história a partir do desenvolvimento da escrita até os dias atuais, né? Então, a pré-história vai do aparecimento dos seres humanos na África, e teria o fim com a invenção da escrita, né? E a história vai do aparecimento da escrita até os dias atuais. A história, né, da humanidade é dividida em 4 períodos: Idade Antiga, que é o que a gente estudou e que findou com a queda do Império Romano do Ocidente; Idade Média, que é o que nós estamos iniciando agora, né? Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Moderna, a gente vai ver se dá início ainda, né? Mas vocês veem a Idade Moderna basicamente no segundo ano, e início da Idade Contemporânea, e no terceiro ano a gente vê a Idade Contemporânea. A Idade Antiga, da invenção da escrita até quando os bárbaros invadem o Império Romano, aí tem a queda do Império Romano do Ocidente, em 476. A Idade Média, que vai da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla pelos turcos, por isso que eu falei que o Império Romano é um dos mais duradouros, né, que a gente tem notícia, porque ele perdura desde o final da Idade Antiga e por toda a Idade Média, né? A Idade Moderna, que vai da tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453, até a Revolução Francesa, em 1789, e a Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até nossos dias, né? E aí a gente vai... Por que a Idade Média? Nós estamos iniciando o estudo da Idade Média. Média vem no meio, né? Quer dizer, que vem no meio. Esse nome, Idade Média, foi o nome dado pelos europeus, né? E essa periodização também, que a gente estuda, a questão da história dividida em períodos, em 4 períodos, é uma periodização eurocêntrica. Então, foram os europeus que dividiram a história, já lá no século XVIII, já na Idade Moderna, até esse período aí que nós estamos estudando, não havia essa divisão.
Então, pedindo para entrar. Deixa eu sair aqui. E não existia essa periodização. Então, na Idade Moderna, né, os estudiosos é que vão, nós sabemos que a história era positivista, porque até certo tempo atrás, bem pouco tempo, a história é positivista, né? O que seria uma história positivista? Uma história contada a partir dos ricos, né? Dos europeus, dos grandes conquistadores, e não dos conquistados. Né? Então, a história era positivista, né? Veio mudar já agora no século XX, né? Metade do século XX, início do século XXI, então houve uma mudança com relação à mentalidade da história, mas a história é positivista, é contada pelos grandes homens, né? Pelos feitos dos grandes homens que a gente nem sabe se foi mesmo, né? Então, se quem fazia a história, quem dominava a escrita, quem dominava a leitura, eram esses grandes homens, então eles iam fazer a história de acordo com a sua visão, né? Então, por isso que a história é positiva, certo tempo é positivista, né? Então, como eu falei, a Idade Média, né? Porque a Idade Média, que estaria no meio da história, né? Pré-história, Idade Antiga, né? Idade Moderna, e aí Idade Contemporânea, como se ela estivesse no meio, né? Desses períodos. Então, para hoje, né, nós contemporâneos, essa denominação é meio deslocada, né? Por quê? Porque quando a gente estuda, certo tempo, a gente achava que essa denominação de Idade Média se relacionava à Idade das Trevas. Então, o que seria essa Idade das Trevas? Seria o período em que a população de 476 até 1453, tipo, viveu na escuridão cultural, não se produziu, e a gente sabe que não é verdade. Então, eles fazem isso, por quê? Porque eles diziam que a Idade Antiga, Roma, Grécia, houve muita produção, né? Livros, pinturas, foi onde surgiram as disciplinas, né? Tales de Mileto, Heródoto, ele considerado o pai da história, então eles acham que era essa denominação, essa função aí ficava na Idade Antiga, né? A Idade Moderna, a questão do renascimento, de renascer, do iluminismo, né? Da questão das luzes, da esperança de você produzir, de você deixar para lá a religião, né? Então eles denominavam isso, porque a Idade Antiga, Grécia e Roma, se produziu muito. Na Idade Moderna também, durante o Renascimento e o Iluminismo. E a Idade Média, eles diziam que a população, esse período foi um período de escuridão de cultura, né, de retrocesso, de atraso, e a gente sabe que não é. E muitos denominaram esse período de Idade das Trevas, né, da escuridão. Então, com o tempo, né, já no século XIX, essa forma, esse nome bem pejorativo, né, de denominar a Idade Média como Idade das Trevas, foi começando a se reverter, principalmente, né, durante o Romantismo, quando vocês estudam literatura, essas produções literárias desse período do Romantismo, são muitas delas, parte delas, foram produzidas durante a Idade Média. Então, esse nome começou a modificar-se, né, por conta do estudo da literatura, e principalmente desse período da literatura que é chamado de romantismo, né? E aí, com o tempo, agora já no século XX, estudiosos eles vão mostrar a riqueza, o grande acervo cultural de produções desse período na Europa. Então, começou-se a modificar a ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? E aí, como eu falei, o Império Bizantino, a origem dele está ligada à questão da divisão do Império Romano em duas partes, né? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Teodósio que dividiu para melhor organizar, para melhor administrar. Nós sabemos que, vocês lembram que
ele dividiu, né, e colocou dois, né, que eram César e um Augusto para administrar a parte oriental e um César e um Augusto para administrar a parte ocidental, que esse período foi chamado de tetrarquia, né, governo de quatro. Então, Teodósio, quando dividiu o Império Romano em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, por conta da crise, né, para administrar, o Império Bizantino começa, né, tem sua origem de fundação a partir daí. E aí, nós sabemos que uma parte estava no Ocidente, outra parte estava no Oriente. E essas diferenças, não só de localização, começou a ficar mais evidente, né? A parte ocidental entrou em crise com a invasão, as invasões bárbaras, com o processo de ruralização. Que seria esse processo de ruralização? Seria o processo da saída do homem da cidade, né? Fugindo dessas invasões bárbaras, fugindo da crise e indo para parte rural, né? Que é chamado processo de ruralização. E a desfragmentação do Império Romano. Né? Então, a origem do Império Bizantino vai iniciar a partir daí, certo? Na parte ocidental, houve a formação de vários reinos e já o início do que nós chamamos de feudalismo. Então, o que seriam esses reinos? Seriam os feudos. Né? Vocês estudaram no Fundamental a questão do feudalismo. E o feudalismo surge a partir daí, dessa ruralização, né, do final do Império Romano do Ocidente, da ruralização, as pessoas saem da cidade e vão para o campo. Por quê? Porque a gente associa feudalismo com o quê? Com a área rural, né? Os feudos, a terra. Então, com a ruralização, né, o Império Romano do Ocidente vai desfragmentar, vai separar, né, temendo também por conta dessas invasões bárbaras, e aí vão se formar vários reinos, diversos reinos, que mais tarde, né, acredito que até o final do ano nós vamos ver o que seria essa formação desses reinos. Seria a França, né, os países que a gente entende como hoje, a Alemanha, né, Portugal, Espanha, Inglaterra. Então, esses países se formaram a partir de quê? Desses reinos. E os reinos surgiram a partir dessa desfragmentação do Império Romano do Ocidente. Né? Então, o final, a queda do Império Romano do Ocidente tem essa ligação. Quando o Império Romano do Ocidente, né, acaba, por conta dessas invasões bárbaras, por conta da crise, né, na parte ocidental, vai haver o que? A ruralização. As pessoas vão sair da cidade e vão para o campo. Né? Chegando lá, muitos vão precisar de apoio, né, dos grandes proprietários. Desculpa aí, gente, eu vou ligar no celular. E vão sair, né, da cidade para o campo, que é o que nós chamamos de ruralização. Aí nós falamos também, não sei se vocês lembram, que chegando no campo, muitas pessoas, eles vão se tornar colonos, é o que nós chamamos de colonato. Nós até usamos um exemplo que ainda acontece hoje, né? Que as pessoas, que aí não se chamam mais colonos, se chamam, né, morador, que o povo fala, né? Fulano é morador de fulano. E fulano tem uma terra grande, né? Tem uma casinha lá, e aí a pessoa vai trabalhar naquela terra, viver naquela casinha, né? E parte do que ele produz, ele entrega a seu dono. E isso aí surgiu a partir daí, gente, dessa ruralização. Quando as pessoas saem da cidade, vão para o campo, aí eles se tornam o quê? Colonos, que nós chamamos de colonato. E aí os grandes proprietários de terra, que mais tarde serão quem? Os senhores feudais, vão dar abrigo, vão dar proteção, né? Em troca, esses colonos vão produzir e parte do que eles vão produzir, eles vão entregar ao senhor. Então, tudo isso vai surgir a partir daí. A partir da queda do Império Romano do Ocidente, da desfragmentação, né, da formação desses reinos, que vai ter como origem feudos, né, e mais tarde esses reinos. Certo? E aí, isso tudo na parte do Império Romano do Ocidente. Gente, tá ficando claro para vocês? Tá dando para entender? Alguém me responde?
Não tô... Sim, pode continuar. Pronto, Vitória, obrigada. Né? Então, tudo isso que eu estou falando, dessa desfragmentação, da ruralização, é aonde? Na parte ocidental, né? Então, quando há a queda do Império Romano, né, fala do Império Romano do Ocidente. Por quê? Porque Teodósio, sempre lembrem disso, Teodósio dividiu, né, ainda em 300 e pouco, 395, né, dividiu o Império Romano em duas partes, por conta da crise, para ficar melhor para administrar. A parte ocidental e a parte oriental. Era muito grande por conta da expansão, né, iniciada com Otávio Augusto, durante o Império. Então, era muito grande. Então, para administrar, dividiu em duas partes. Com as invasões bárbaras, quem eram os bárbaros? Aquelas pessoas que viviam nas fronteiras, né, do Império, não falavam latim, não tinham os costumes romanos, então eles eram chamados de bárbaros pelos romanos. E aí, com essas invasões bárbaras, o Império Romano do Ocidente desfragmentou, para as pessoas que viviam na cidade começaram a fugir para a área rural, em busca de proteção, em busca de cuidado, e em busca de trabalho também, né? Então, houve essa desfragmentação, houve a ruralização, que seria a ruralização, as pessoas saírem do campo e ir para a cidade. Né? Com isso, vão se formar feudos, e mais tarde reinos. Isso na parte ocidental. E na parte oriental? A parte oriental, né, o poder se manteve centralizado. O que é que a gente pode entender isso? O poder manteve-se firme na mão do imperador. Né? Então, a figura do imperador foi importante por quê? Porque o Império Romano do Oriente se manteve inabalado. Por isso que ele vai perdurar, o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, vai perdurar por toda a Idade Média, até que os turcos, né, tomem a cidade de Constantinopla, que é a capital do Império Bizantino. Né? E aí, o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, né, passou-se a ser controlado pelo imperador e se manteve intacto. Né? A cidade de Constantinopla, que é a antiga Bizâncio. Bizâncio era uma colônia grega que foi dominada pelos romanos. Então, Constantino pegou a cidade de Bizâncio, transformou, né, mudou de nome, denominou Constantinopla e denominou ela como capital do Império Romano do Oriente. E era um grande império. Por quê? Porque ele dividiu parte ocidental e parte oriental. Essa parte oriental englobava o quê? Grécia, né, Ásia Menor, o Egito, né, e outras regiões que tinham cultura helenística. O que seria essa cultura helenística? Seria a cultura, povos, né, que foram denominados pelos gregos e que misturaram a cultura deles com os gregos, que é a cultura helena, né, ou helenística. Então, o Império Bizantino era enorme e se manteve, como ele falou, intacto, né, durante toda essa crise do Império Romano do Ocidente. Aí está basicamente a divisão do Império Romano, né? A parte ocidental, que é essa verdinha, e a parte oriental, que é essa laranja, certo? Bizâncio lá, né, na capital, Roma, a capital do Império Romano do Ocidente, Bizâncio, a capital do Império Romano do Oriente. Certo? Então, vocês podem ver, né, que houve a formação de impérios, e aí nós vamos estudar agora esse império aqui, Império Bizantino, vocês verem como é enorme, né? Depois é que a gente vai ver o Império Carolíngio, já. Então, o Império Bizantino em si, a capital era Constantinopla, né? Foi uma capital que sempre praticou um comércio dinâmico, uma agricultura rentável. Então, se eu pedir para vocês caracterizar a capital, né, do Império Romano do Oriente, se eu pedir para vocês caracterizar Bizâncio, vocês podem falar que é uma capital que o comércio era dinâmico, né, que tinha a renda baseada na agricultura e se transformou no centro econômico, né, e o centro urbano da Europa naquele período. Então, por isso que ela se manteve intacta, gente. Vocês vão ver como a importância do Império Bizantino para essa região. Né? Então, ela estava numa das rotas comerciais mais importantes.
eu vou voltar aqui no mapa, né? Pra vocês terem uma ideia. Era essa rota aqui, né, do Império Bizantino, trazia produtos da Ásia e que abastecia Europa, África. Então, era uma das rotas comerciais mais importantes do período, né? Trazia os produtos caros do Oriente, principalmente a seda e as especiarias, e distribuía no Ocidente. Então, vocês para ver a importância do comércio praticado em Constantinopla. Eles compravam as mercadorias no Oriente, no Norte da África, né? E vendia para os ocidentais, né? Vendia no Ocidente. Então, por isso que a gente fala do comércio rentável. Né? Então, Constantinopla se tornou uma cidade rica, e já do Império Romano do Ocidente começava o quê? A ruralizar-se por conta desse ataque do povo. Então, enquanto Constantinopla estava crescendo por conta do comércio, da rota comercial, as cidades do Ocidente estavam modificando a sua vida, se tornando rurais, se tornando feudos. E, no início do século XI, a capital bizantina era a maior e a mais próspera da região. Até aí, tudo ok, pessoal? Alguma dúvida? Aí está, né? A gente pode falar que Constantinopla foi fundada pelos gregos, que nós falamos que era uma antiga colônia grega, né, que chamava-se Bizâncio. Hoje, vocês vão falar, e hoje? O que foi que aconteceu com Constantinopla? Vocês já ouviram falar em Istambul, na Turquia? Alguém já ouviu falar? Pronto, pois Constantinopla atualmente chama-se Istambul e está onde? Na Turquia, né? Próspera, rica também. Então, gente, há toda uma ligação, não sei se vocês já perceberam, né? Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente sempre vai relacionar com alguma cidade, com uma arte, com uma cultura que existe atualmente. Então, Constantinopla, né, atualmente Istambul e está localizado na Turquia. Então, o Império Bizantino é muito extenso. Então, como a gente viu, abrangeu, né, Grécia, Egito, as províncias da Palestina, da Mesopotâmia, Ásia Menor, né? Então, vai englobar muito dessa riqueza, um mosaico de povos, de cultura diferente. Então, por conta, é isso que reflete nessa riqueza a cidade de Constantinopla e do Império Bizantino. Desenvolvimento comercial, urbano, manufatureiro, né, vai proporcionar o quê? A estabilidade econômica da população do Império Bizantino. Né? E mesmo os mais humildes, como vocês podem até ver aí, tinha privilégios em Constantinopla. Aí está a Catedral de Santa Sofia, né, atualmente na Turquia, antiga Bizâncio, aí é uma foto atual, né? E vocês podem ver, a gente vai ver como foi que essa catedral ela foi feita. Né? Então, ainda hoje, essa catedral está lá na cidade de Istambul, na Turquia. O poder do imperador em Constantinopla, ele era despótico e teocrático. E o que é que a gente pode entender por despótico? Porque o que seria um rei déspota? Né? Seria um rei que governa, mas que ele tem algum embasamento para esse governo. Né? Não é só, eu vou ser o imperador e pronto. Não. Então, ele é esclarecido, ele se informa, né? Ele procura. Por isso que aqui a gente falou que os mais humildes, eles vão ter privilégios. Por quê? Porque ele quer governar de forma déspota, dando privilégio não só às camadas mais ricas, mas também aos pobres. No Império Bizantino, o imperador, o governo do imperador era teocrático. O que é que a gente pode entender por teocracia? O imperador era tido como um deus, né? Por isso que a autoridade máxima era imperador. E ele era chamado de basileu.
Para governar, o imperador não governava sozinho. Ele tinha um auxílio, que era pessoas, né, de sua confiança, que organizavam as estruturas, principalmente as estruturas políticas. Então, ele era considerado sagrado, tinha poderes ilimitados, né, em quase todos os aspectos da vida social. Então, quem determinava o que fazia, o que deixava de fazer, era o imperador, mas ele, para governar, ele tinha essa burocracia, essa ajuda, né? Então, geralmente, pessoal, os historiadores, né, eles abordam esses aspectos políticos, sociais, religiosos, para a gente poder entender, né, por que as pessoas eles se deixavam governar. Né? Por quê? Porque como o imperador ele era tido, né, como um rei, no Império Bizantino, no caso, né, o elemento principal é essa religião. Por quê? Porque a religião cristã, né, principalmente que fundamentava o poder do imperador, era o imperador quem direcionava o dia a dia das pessoas, né, quem legitimava a política, né, a cultura, as obras. Então, tudo estava nas mãos do imperador. Por isso que o imperador era tido como um deus. Né? Era um governo teocrático. Um dos maiores legados, né, do Império Bizantino foi a compilação das leis romanas. Então, ele pegou, os imperadores pegaram as várias leis que tinham sido construídas em Roma, né, e começou a utilizar do lado da religião, né, para poder dar o quê? Dar sustentabilidade ao poder do imperador. Certo? Então, ele começou a usar as leis para garantir a unidade e o poder do imperador. Justiniano foi um dos imperadores, né, mais importantes do Império Bizantino, de Bizâncio. O governo de Justiniano, como Basileu, né, ele se esforçou para reunificar o Império Romano. Aí ele tentou reconquistar as terras perdidas que estavam nas mãos de alguns bárbaros, principalmente dos germanos. Né? Ele treinou forças bizantinas para tentar iniciar uma guerra, para que o exército ele fosse bem sucedido, para que ele estivesse organizado. Para custear aí você vai dizer, mas Justiniano influenciou, né, muitos, principalmente por conta dessa compilação do corpo juro civil, do corpo de direito civil, que foi feito por Justiniano. Mas ele fez o quê? Ele, para custear todo esse processo, principalmente das guerras, né, ele fez o quê? Ele aumentou os impostos. Quem é que vai pagar os impostos? A população, né? Então, o governo de Justiniano, por mais que ele tenha deixado esse legado, principalmente com relação ao direito, né, ele vai gerar descontentamento e revolta. Por quê? Porque ele queria reunificar o Império Romano, e para reunificar tinha que ter um exército bem treinado, bem ornamentado, e tinha custos. E para custear, ele teve que aumentar os impostos. Né? Dentre algumas leis que está no corpo do direito civil, compilado e organizado, né, por Justiniano, tem aí, ninguém será obrigado a defender uma causa contra a própria vontade. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa. Então, aí a gente vai voltar lá para o que nós chamamos de governo déspota. Né? Então, ele pensava também na população em si, na população mais humilde. Pessoal, tá aí tudo ok? Sim? E aí, como eu falei, né? Para custear todas essas conquistas militares, que ele queria reunificar o império, ele aumentou os impostos e as pessoas começaram a se revoltar. Uma das revoltas mais importantes desse período é chamada Revolta de Nica. Vocês já ouviram falar? Essa revolta? Revolta de Nica, que aconteceu em 532, né? Aconteceu durante um torneio de cavalos, na
no espaço, né, que era organizado para haver essas competições. E aí, durante esse torneio, as equipes começaram a se unir e começaram a gritar Nica, que quer dizer vitória, né? Palavras de ordem contra o imperador e contra o aumento dos impostos. E aí, essa manifestação ultrapassou o torneio, né, o período esportivo, o evento esportivo, e as pessoas começaram a sair nas ruas, fazendo muitos protestos, e locais públicos foram destruídos, foram incendiados, e as pessoas andando nas ruas e gritando a palavra Nica, por isso o nome é Revolta de Nica, que quer dizer vitória. Eles tomaram o palácio, né, Justiniano pensou em fugir, mas a imperatriz, a sua esposa, que era Teodora, optou por ficar e enfrentar a situação, e o imperador, então, resolveu utilizar seus soldados para combater os manifestantes. Né? E aí, depois de combatida a manifestação, Justiniano determinou que o general, né, fosse responsável para combater essa revolta. 30.000 pessoas foram executadas por sair à rua para lutar por melhores condições de vida contra os impostos, né? E com essa repressão, Justiniano pôde governar de forma centralizada, sem que ninguém pudesse contestar. Depois que todo mundo ficou com medo, né? Porque a maioria das pessoas foram degoladas, Justiniano pôde governar de forma déspota, né? E de forma teocrática. Até aí, gente, tudo ok? Minha gente? Tudo. Certo? Pronto. E aí, alguém já pode me dizer o que é que significa, né? Alguém já viu essa imagem em algum lugar? Alguém já viu? Vocês podem ver o quê? Aí, o que é que representa aí? Né? Tem um Cristo no meio, né? Aí, do lado, é o imperador Constantino, e do outro lado é a imperatriz. Né? Aí vocês podem ver que o imperador está tipo com um saquinho aí, né? E a imperatriz está com um rolinho, como se a Virgem Maria, né, a mãe de Jesus, estivesse com Cristo no meio, né? E de um lado tivesse o imperador, do outro tivesse a imperatriz, né? Isso quer indicar, o que é que indica? Como eu falei que o imperador era tido como o quê? Como um deus, né? Então, essa representação indica o local, né, o lugar ocupado pelos imperadores na religião. Indica que o imperador e a sua esposa são figuras sagradas, por isso que a gente falou de teocracia, né? E nós sabemos que não tem essa auréola aqui, né? Não sei se vocês já viram nas imagens que tem nas casas de vocês, nas paredes, quem é católico, como fosse um círculo do lado da cabeça, não tem? Vocês já viram? Eu não posso, deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Pronto, isso aqui, ó. Vocês já viram isso aqui? Atualmente, né, é só reservada para quem? Para santos, né? Nas imagens que a gente utiliza, a gente vê isso aqui só nas imagens divinas, né? E vocês podem ver que do lado da cabeça do imperador e da imperatriz também tem. Então, significa a questão da divindade que era dada ao imperador e à imperatriz, que eles eram tidos como reis. E aí, nós podemos ver, né, essa imagem é bem conhecida, tem nos livros didáticos, não sei se vocês já viram em algum, e aí a gente pode ver a questão, né, dessa divindade, do poder divino. Ai, meu Deus, vou voltar aqui. O poder divino dado aos imperadores. Né? Vocês já ouviram falar em cesaropapismo?
E aí a gente vai lá para a questão da religião. Essa imagem retrata bem a religião cristã. Tem forte influência, gente, não só no Império Bizantino, mas desde o surgimento da humanidade, né, sempre se acreditou numa força divina, para reger a humanidade, para reger as pessoas, mesmo que a gente diga, eu não acredito em Deus, mas a gente acredita nessa força divina, né? E a religião, ela tem influência na esfera pública, na esfera particular, não é só no público não, mas também no particular, né? E aí, a gente vai lá para Constantinopla e falar das festas, né? As festas públicas e as festas particulares feitas em Constantinopla sempre tinham uma dimensão religiosa, né? Por exemplo, se a pessoa estivesse comemorando o aniversário, era comemorado 2 vezes, né? Era comemorado no dia do nascimento e era comemorado no dia consagrado ao santo, né, que tinha o mesmo nome da pessoa. Então, a maioria das pessoas lá no Império Bizantino tinha o nome de santos. E aí sempre eles faziam 2 festas. A igreja, né, tinha o controle do Estado, por isso que é o que nós chamamos de cesaropapismo. Né? O Papa era tido como César, que era o imperador. Né? Por isso o nome cesaropapismo. Então, a igreja era controlada pelo Estado. O líder político, o imperador, controlava tanto o Estado, a nação, como controlava também a igreja. Né? E foi a partir daí que começou-se, né, a combater as heresias. O que são pessoas hereges? Alguém sabe me dizer? O que são heresias? A religião bizantina, ela tinha crença em relíquias. O que são relíquias? Nós falamos muito das relíquias quando a gente estudou. Ai, não, estou me confundindo, a gente não foi no segundo ano, O que são relíquias? São pedaços de corpos de santo, são objetos que fizeram parte da vida deles. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram esses na igreja. Eu fui para tal local, né, e eu trouxe um pedacinho da cruz, não sei, de um santo, né, que é venerado. Então, os bizantinos, eles davam muita crença às relíquias. O que são relíquias? Serão objetos que são considerados sagrados. Nós vamos ver muito isso quando a gente falar de reforma protestante. Vamos falar muito dessas relíquias. Então, essas relíquias sagradas, gente, são objetos que fizeram parte do dia a dia de um santo, né, ou de uma pessoa importante da igreja, e que as pessoas começam a venerar. Né? Por exemplo, antigamente, esse óleo foi retirado, né, foi feito da crucificação de Cristo, aí retirou um óleo, um sangue, e aí se passar em tal local, a gente fica curado. Vocês já viram que há essa crença? Alguém já viu isso? Ou não? Então, isso são relíquias, né? As pessoas acreditam que usando aquele objeto, que usando aquele óleo, aquele pozinho sagrado, né? A gente vai se curar daquilo ou vai estar protegido. Então, isso são chamadas de relíquias, né? Então, as relíquias, gente, a religiosidade bizantina era a crença nessas relíquias, né? E na crença que os milagres que aconteciam por meio dessas relíquias. Então, todo mundo acreditava que, usando essas relíquias, ia alcançar o milagre que quisesse, né? Então, por conta dessa religiosidade, desses ícones, principalmente das relíquias, começou-se a usar muito as imagens pintadas, as imagens esculpidas de Jesus Cristo, né? Nas paredes, nos templos, né? Tanto de Jesus Cristo, como da Virgem, como dos santos. Então, eles achavam o quê? Que usando essas imagens, ia cada vez mais conseguir dar votos. Nós vimos que
até o final do Império Romano, o cristianismo era perseguido, né? Quando houve a permissão do culto, né, e o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, começou-se a pregar isso, né, de acreditar nessas relíquias, de usar essas imagens de pessoas que eram consideradas santos, da Virgem Maria e de Cristo, e eles achavam que, usando essas imagens, cada vez mais ia conseguir adeptos, né, para o cristianismo. E aí, para ter essas imagens, a gente tem que fazer, né? E quem era que fazia? Quem era que construía? Que esculpia, que pintava? Quem era que fazia isso? Eram os monges. Né? Os monges das igrejas era quem fabricava esses ícones, né? E aí, o que foi que aconteceu? Né? Os monges começaram a ganhar prestígio, a enriquecer, por conta que começou a fabricar esses ícones, começou a fabricar essas relíquias. E aí os monges começaram a ter prestígio, começaram a ter riqueza, né? E aí, por conta disso, o imperador Leão XIII começou a dizer, os monges estão começando a enriquecer, a ter prestígio quase igual a mim, então eu vou proibir o uso de ícones, de imagens. Né? Eu vou dizer que ainda está proibido de usar essa questão, essas esculturas, essas pinturas. Para vocês verem, né, a questão do poder. E aí, o que foi que aconteceu? Leão XIII, né, proibiu o culto às imagens, que são os ícones, e ordenou que todas essas imagens que estivessem por todo o império fosse destruído, fosse queimado. Né? A população começou a se dividir. Uns eram favoráveis a queimar as imagens, outros eram contra, né? Essa questão de queimar as imagens, de destruir as imagens. Né? E houve, né, o que nós chamamos de questão iconoclasta. Então, quando o imperador Leão XIII proibiu o uso dessas imagens, né, esse movimento de destruição das imagens ficou conhecido como iconoclastia, que é a destruição das imagens. Ela passou a caracterizar como uma prática de idolatria. Leão XIII proibiu, mas, por outro lado, a gente sabia que era que os monges, né, nos mosteiros, estavam cada vez mais ganhando prestígio, ganhando dinheiro com a venda das imagens, né? E aí foi tido como uma ameaça para o poder do imperador. O imperador determinou que fosse destruída, né? E essa destruição, esse movimento de destruição desses ícones foi chamado de iconoclastia. Né? A Igreja Romana do Ocidente acusou o próprio imperador do Império Bizantino de herético, né, porque essa destruição de imagem era tido como heresias. Né? E aí começou esse movimento, uns eram contra, outros eram a favor, né, e acabou por dividir, né, o poder do imperador, do Império Bizantino e do Papa. Né? E aí houve uma divisão da igreja, a chamada cisma do Oriente. Não sei se vocês já ouviram falar. O que seria esse cisma do Oriente? Seria a divisão da igreja. Por quê? Porque no Império Bizantino, o imperador, temendo que o seu poder fosse ameaçado, vendo o crescimento do poder dos monges, que estavam cada vez mais ganhando poder e prestígio e riqueza, porque fazia imagens, né, para colocar nas igrejas, havia essa idolatria dessas imagens. O imperador determinou que fossem destruídos essas imagens, né? Proibiu que houvesse a idolatria desses ícones. Houve quem era partidário, houve quem era oposição, né, de se quebrar esses ícones. E aí o Papa da Igreja Romana começou, né, a acusar que no Império Bizantino todos eram heréticos, porque quebrava as imagens, porque ele estava proibindo as pessoas de idolatrar, né, seus santos, as imagens de Cristo e da Virgem Maria. E aí houve essa tensão, se desencadeou nessa divisão da igreja. A igreja foi dividida na Igreja Apostólica Romana, com sede em Roma, e a outra, né, a Igreja Cristã Ortodoxa, com sede em Constantinopla. É o que nós chamamos de cisma do Oriente, divisão da igreja.
Havia só a Igreja Católica Romana. Então, com essa tensão, né, por conta da destruição das imagens, a igreja foi dividida em duas. A Igreja Apostólica Romana e a Igreja Cristã Ortodoxa. Né? Aí, algumas imagens, né, da igreja, né, o que é que representa a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, né, e a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí é o representante da Igreja Ortodoxa, juntamente com o Papa Francisco. Né? Eu coloquei basicamente as diferenças entre católicos e ortodoxos para vocês entenderem as regras e rituais de um e de outro. Por exemplo, o Espírito Santo, né, para os católicos procede do Pai e do Filho, para os ortodoxos, né, apenas de Deus, né, Deus Pai, não Deus Filho. O Papa, para os católicos, é a autoridade máxima, né? Já para os ortodoxos, eles reconhecem sua primazia, mas para eles o Papa não é a autoridade máxima. Né? E que cada um, segundo os ortodoxos, tem seu patriarca e sua autoridade. O voto de castidade, para os católicos, os clérigos é obrigatório, né? Para os ortodoxos, é apenas opcional para os padres, que, portanto, podem se casar, né? Mas já para os monges e bispos, é obrigado. A quaresma, para os católicos, dura 40 dias, para os ortodoxos, 47. O calendário é gregoriano, né? Baseado no Papa Gregório. Já para os ortodoxos, é juliano, né? O calendário feito por Júlio César, então tem 15 dias a mais. O Natal comemora-se 15 e 25 de dezembro para os católicos, já para os ortodoxos comemora-se em 7 de janeiro, né, de acordo com o calendário juliano. As imagens são veneradas, os ícones e as imagens são veneradas pelos católicos, pelos ortodoxos só os ícones. Né? A cruz, para os católicos, tem apenas uma barra horizontal, os ortodoxos têm 3 barras. Né? Então, aí está a principal diferença entre católicos e ortodoxos. O Império Bizantino caiu, né? Após a morte de Justiniano, em 565, o Império vai entrar no processo de decadência, né? E vai viver um período de prosperidade, um período de decadência. Né? Vai haver gastos militares para defender as fronteiras, que também está sendo ameaçada pelo desenvolvimento, né, do islamismo. Os turcos começam a ganhar força, né, pelo o desenvolvimento do islamismo, e aí começa a se ameaçar árabes, persas, germanos de adentrar as fronteiras do Império Bizantino, e aí o poder vai começar, como esse revezamento de decadência, né, de prosperidade, o poder começa a haver muita disputa entre civis, militares, a religião vai começar, essa intolerância religiosa, os governantes vão se mostrar incompetentes com relação à questão da religião, né? E aí o Império Bizantino, em 1453, quando os turcos avançando, querendo expandir o poder do islamismo, invade Constantinopla. O sultão Maomé II vai invadir Constantinopla, né, vai dar um ataque e vai vencer os civis e militares de Constantinopla. E isso que acaba por cair, né, o declínio do Império Romano do Oriente ou a decadência do Império Bizantino. Então, a tomada de Constantinopla pelos turcos acontece em 1453 e marca também o fim da Idade Média. Alguma dúvida? Alguma pergunta?